Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre o passaporte sanitário, o passaporte da vacinação e as recentes polêmicas que se instalaram aí depois que o STF, através do ministro Roberto Barroso, concedeu uma liminar instituindo a obrigação de apresentação do passaporte de vacinação aos viajantes que vêm do exterior para entrar no Brasil. Quem não apresentar não vai ser admitido a entrar no Brasil. Bom, depois dessa decisão eu fiz um post trazendo algumas reflexões sobre a positividade, a negatividade, enfim, alguns questionamentos e algumas observações sobre a eficácia do passaporte da vacinação. O que você acha do passaporte da vacinação? Você acha que ele é eficaz? Você acha que ele ajuda? Que ele mais atrapalha? Ou que ele é simplesmente uma cortina de fumaça? Me conta aí o que você acha para a gente aprender um com o outro. Mas eu vou trazer algumas reflexões minhas aqui. Por exemplo, quando o tema é saúde, nós temos que nos basear em evidências naturalmente, não em especulações. Então, por exemplo, quando se fala, o vírus ele foi criado num laboratório da China. Bom, existem provas disso? Não existem provas disso? Então, onde eu procurei, não existem provas disso e aparentemente, com grandíssima probabilidade, é uma mera especulação. Agora, existem muitos questionamentos sobre a eficácia da vacinação, dessas vacinas que nós temos disponíveis aqui no Brasil e no mundo. Entretanto, uma coisa que é inegável é que nós vínhamos numa toada e após a chegada das vacinas no Brasil e no mundo, o número de óbitos diminuiu vertiginosamente. Nós tivemos em abril deste ano o catastrófico número de 4.249 óbitos em 24 horas por conta da Covid-19, isso no Brasil. E durante muito tempo, nós tivemos mais de 2.000 mortes diárias no Brasil por causa da Covid-19. Mas quando a vacina ingressou no Brasil, quando ela começou a ser aplicada na população, nós observamos uma redução vertiginosa do número de óbitos diários. Tenho certeza que você se lembra disso. E então, isso foi tão notório que nós observamos as unidades de terapia intensiva, as UTIs, tendo sua capacidade normalizada, em alguns lugares as UTIs sendo fechadas, as UTIs Covid-19 sendo fechadas, porque já não havia mais necessidade de internação naquele tipo de unidade. E agora nós observamos a reabertura de diversos ambientes e a vida voltando quase à normalidade. Diante de nós agora nós temos essa variante Ômicron, toda a ameaça de restauração, de reintrodução do caos em diversos lugares do mundo. E o meu post ele trouxe uma perspectiva dos Estados Unidos, especificamente do estado de Michigan, em que o governo divulgou uma nota acerca da capacidade de UTI para Covid-19. E disse o governo do estado de Michigan, nos Estados Unidos, que já tinha atingido 85% de sua capacidade, ou seja, a um passo de pessoas morrerem por falta de UTI. Também a nota do governo do estado do Michigan deixou claro que 75% dos óbitos que estavam acontecendo e das internações decorriam de pacientes não vacinados, e isso é muito importante. Então, nós podemos aqui estabelecer uma premissa. Primeiro, quando as vacinas chegaram no mundo e no país, quando elas foram desenvolvidas e disponibilizadas, houve uma redução vertiginosa dos casos de óbitos e também de infecção. A ausência de vacinação ela contribui naturalmente para o aumento de óbitos e isso é inegável. Bom, a vacinação, a vacina, ela nada mais é do que uma provocação para que o nosso próprio corpo crie dentro, com a estrutura que nós temos, ele cria anticorpos, que são proteínas que atuam na defesa do organismo e que combatem então esses agentes patogênicos causadores das infecções, no caso aqui o coronavírus, né? Então a gente pode falar numa memória imunológica e isso é que é importante. Agora, não obstante a vacinação ela não impeça o contágio, a vacinação ela tem sim um papel muito importante e que aí vem a importância do passaporte da vacinação. Por quê? Nós precisamos entender a vacinação através de uma analogia que vai facilitar a compreensão. A analogia é com uma capa de chuva. Uma capa de chuva, uma boa capa de chuva, ela te protege
muito bem durante uma garoa. Depois que começa a chover um pouco mais forte, ela continua te protegendo. Mas se todos os dias você estiver num ambiente em que estiver chovendo muito, com fortes tempestades todos os dias, você vai se molhar. Não é que a capa de chuva não funcione, mas é que você está em meio a tamanha quantidade de chuva que é impossível não se molhar. E é exatamente assim que a vacina funciona. A vacina, ela é eficaz, ela traz essa resposta do nosso próprio corpo para combater esses agentes patogênicos causadores das infecções, mas se nós estivermos expostos a uma alta quantidade de agentes causadores de infecção, não é que a capa de chuva não funcione, é que simplesmente essa exposição aos altos níveis do vírus acaba permitindo então que a pessoa se contamine. Lembrando, não é a ineficácia da vacina, é o ambiente repleto da alta carga viral, representando aí, circulando, melhor dizendo, em razão dos vetores humanos. Agora, mas se muitos vetores, portanto, se muitos vetores humanos sem proteção circulam, o vírus ele se multiplica mais rápido, ele encontra celeiros para mutações e acaba acontecendo isso que nós estamos vendo quase que de tempo em tempo, uma nova mutação, uma nova cepa, toda essa preocupação de caos novamente. Agora, a verdade ela precisa ser dita. O passaporte sanitário ele tem, portanto, duas funções. A primeira é evitar que ambientes já controlados sejam, então, tomados por pessoas que não estão vacinadas e que têm grande potencial de serem vetores de novas cepas e de alta carga viral, para que, então, a capa de chuva, a vacinação, permaneça tendo a sua eficácia. Essa é a primeira função. A segunda função é impedir que, por causa de decisões egoísticas de pessoas não vacinadas, que têm o seu direito de ter aí a sua ideologia, a sua filosofia, o seu pensamento em relação ao tratamento, mas que essas decisões egoísticas não terminem implicando em prejuízos, em riscos à saúde daquelas pessoas que já se vacinaram e que eventualmente podem precisar de uma internação em UTI. Como nós vimos no estado de Michigan, nos Estados Unidos, o volume lá já se tornou muito grande, estão bem próximos do limite da capacidade. E o que se entende, então, como uma das funções do passaporte da vacinação é justamente impedir que se chegue a esse estado de precisar internar e não ter leitos disponíveis por conta de decisões, como disse, não altruísticas, não solidárias de pessoas que, por alguma razão, ou talvez até por desconhecimento científico, não querem se vacinar e acabam, então, superlotando essas UTIs e tirando o leito de pessoas que já haviam se vacinado, que eventualmente possam precisar. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara: todos têm direito ao tratamento. Aquele que concorda com a vacina, aquele que discorda da vacina. Não existe meio termo nisso. Todos têm que ter o tratamento e ter o direito de serem internados em UTI. Não existe, na luta pela vida não existe ideologia, não existe pensamento político, não existe raça, não existe absolutamente nada. Todos têm direito ao tratamento. Mas é triste pensar que, eventualmente, pessoas que se cuidaram, que se vacinaram, que seguem os protocolos sanitários e que, eventualmente, precisem de uma internação, não vão ter acesso a uma UTI por conta de uma decisão egoística de pessoas que têm um pensamento contrário à eficácia da vacinação. Portanto, na nossa visão, o passaporte sanitário ele tem sim uma grande eficácia, tanto na contenção do vírus, quanto também na perspectiva de utilização e controle da capacidade de UTIs no Brasil e no mundo. E dessa forma eu entendo que o passaporte sanitário ele é bem-vindo, ele é urgente, por mais polêmico que seja. Me conta aqui se você concorda comigo.